Estamos vivendo de fato nos últimos dias. No capítulo 24 de Mateus, Jesus fala para os discípulos que nos últimos dias surgiriam muitos falsos profetas e enganariam a muitos. Mas por que tem aumentado tanto nos últimos dias, tanto os falsos profetas como os falsos mestres? Por dois motivos. Primeiro, é para cumprimento das palavras de Jesus. E o segundo ponto é porque as pessoas estão deixando de estudar as Sagradas Escrituras. Jesus mesmo disse: erra o homem por não conhecer as Escrituras. Paulo diz que nos últimos dias alguns apostatariam da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Apostatar-se da fé quer dizer deixar a fé verdadeira, a fé genuína. Repare isso nos dias de hoje. A igreja muitas das vezes tem uma escola bíblica dominical, tem um culto de ensino. E quantas pessoas participam de escola bíblica, de culto de ensino? Agora fala que no culto vai ter um pregador diferente, fala que no culto vai ter o irmão que revela o CPF, o irmão que revela por nome. Ah, mas não vai haver lugar para as pessoas sentarem. Sabe por quê? Muitas pessoas querem ser enganadas, porque a partir do momento que você deixa de examinar as Escrituras, a partir do momento que você deixa de examinar o que a Bíblia diz e acreditar mais no homem do que na Bíblia, você vai ser uma presa fácil desses falsos profetas. O falso mestre não vai incentivar você de orar, não vai incentivar você para ler a Bíblia, não vai incentivar você de jejuar. Por quê? Porque a partir do momento que você fizer isso, você não será mais enganado. Não é à toa que nós temos vídeos aqui no canal sobre uma certa igreja que diz assim: não, eles não podem ler a Bíblia, porque a partir do momento que a pessoa lê a Bíblia, vai se tornar um protestante. É claro, quando você lê a Bíblia, ninguém mais te engana, seja bispo, seja padre, seja pastor, seja profeta, quem for. Vamos fazer um paralelo entre os profetas do Antigo Testamento e as pessoas que hoje se autodenominam profetas? O profeta do Antigo Testamento não tinha amigos e muitas das vezes nem a sua família estava próxima dele, porque muitas pessoas sabiam que Deus usava aquele homem e a qualquer momento Deus podia usá-lo em uma profecia para repreender o povo. Esse era o intuito do profeta do Antigo Testamento. Se nós lermos um pouquinho o Antigo Testamento, veremos que muitas pessoas eram alertados através dos profetas. Deus alertava os reis através dos profetas. E 99% das vezes você vê uma palavra de repreensão. Quando o povo se afastava, desviava-se da presença de Deus, Deus usava o profeta com a palavra direcionada para aquele povo, para aquele rei, para aquela nação, para que eles viessem se converter a Deus. Este é o propósito da profecia. Agora nós vivemos no tempo da graça, vivemos no tempo dos dons espirituais e não estamos aqui dizendo que os dons não existem. Porém, eu sempre digo, nenhum dom espiritual é maior do que a palavra de Deus. Nenhum profeta, pastor, bispo, padre, papa é superior à palavra. O próprio apóstolo João diz: provai se os espíritos são de Deus. Existem 3 tipos de espíritos que podem atuar numa profecia: o espírito do homem, o espírito do diabo ou o Espírito Santo. E como você vai discernir se aquela profecia que você recebeu, ela provém do Espírito Santo, ou do espírito de Satanás, ou do espírito do homem? Existem 2 maneiras de discernir. Primeiro, buscar o que Paulo disse, buscar o discernimento do Espírito. Saber se quem está usando aquela pessoa é o Espírito Santo ou é o espírito do diabo. Olha o que o apóstolo Paulo está nos alertando aqui: porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, e o fim dos quais serão conforme suas obras. Paulo está falando aqui sobre obreiros fraudulentos, assemelhando o que Jesus está falando no capítulo 7 de Mateus. A aparência deles parece ser homens de Deus e mulheres de Deus. Jesus diz que há uma maneira de nós identificarmos esses falsos profetas: pelos frutos os conhecereis. Ele diz que uma árvore boa não pode produzir maus frutos. Pode uma árvore má produzir bons frutos? Não. Então você identifica um falso profeta pelos seus frutos ou pelas suas obras. Existem aqui 4 características dos falsos profetas. A primeira característica desses falsos profetas é que eles são gananciosos. Eles profetizam sobre encomenda do cliente. São aqueles falsos profetas que, se você acompanhar um culto deles, você vai ver que todas as profecias são bênçãos.
Deus nunca vai mandar através dele alguém se converter. Deus nunca vai mandar através dele a pessoa voltar para a igreja, a pessoa orar, a pessoa ler a Bíblia. Por quê? São palavras que as pessoas querem ouvir. Muitas das vezes vão dizer, eu vi um laço, eu vi uma cova, uma tumba aberta, uma cova aberta, eu vi que foi feita uma obra de macumba, eu vi que isso, eu vi aquilo outro. Todas as profecias são encomendadas. Ou seja, eles se assemelham-se ao profeta Balaão. Balaão que recebeu de Balaque para profetizar contra o povo de Deus. E muitos líderes, infelizmente, estão contratando esses enganadores para trazer para a sua igreja para ter uma arrecadação maior. Sim, muitos líderes não estão sendo enganados. Eles estão se usando disso, porque, como eu disse no início, isso aqui dá ibope. Você traz um revelador, traz um profeta e você divulga. Amanhã a tua igreja vai encher de pessoas que querem ouvir mentiras. Só que a mentira não liberta. Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A segunda característica do falso profeta é que eles são superficiais. Eles não têm nenhum tipo de comprometimento com a verdade. A única coisa que eles têm compromisso é de pregar uma palavra superficial, uma palavra que vai dar a eles uma posição de destaque, ou uma palavra que vai trazer para eles popularidade. E o que nós falamos no Antigo Testamento, muitas vezes o profeta verdadeiro era usado para confrontar o rei, confrontar as atitudes que a nação estava negligenciando. Nos dias de hoje também não é diferente. Não que o profeta não possa profetizar bênçãos, mas quando um profeta profetiza só bênção, alguma coisa está errada. Porque o profeta do diabo profetiza superficial para agradar a todos. Já o profeta, homem e mulher de Deus, algumas vezes Deus vai usar ele com a palavra pesada, com a palavra dura, mas é esta palavra que transforma as pessoas. É esta palavra que quando ela é lançada, mesmo que aparentemente ela seja dura, ela converte o homem. Lembra da profecia de Isaías para o rei Ezequias? Coloca a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Aparentemente é uma palavra dura, porque o rei era a maior autoridade da nação. Porém, quando ele se humilhou, orou ao Senhor, volta e diz a ele que eu acrescentarei 15 anos de vida para ele. A verdade de Deus liberta, já essas falsas profecias só deixam o pecador cada vez mais no pecado. E a terceira característica do falso profeta é que ele afasta o povo de Deus. O falso profeta não vai lhe incentivar a ler a Bíblia, não vai lhe incentivar a orar. Porque a partir do momento que o povo começar a ler a Bíblia e orar, o falso profeta não terá espaço mais dentro das igrejas. Recentemente vimos uma profecia aí de um certo pastor que foi entregar uma profecia para a irmã e a irmã recuou, a irmã não aceitou a profecia. Quando você começar a ler a Bíblia, você vai ter discernimento, você vai saber quem está usando o revelador, quem está usando aquele camarada. E é interessante porque toda palavra que afasta o homem do altar não provém de Deus. Nem todo mundo que é usado em dom de revelação é de Deus. E existe no meio evangélico essa distinção. As pessoas acham que quem é de Deus é aquele que profetiza, aquele que entrega revelação, que entrega profecia. Mas não, meu irmão. Aquele que é de Deus é aquele que tem um bom testemunho, aquele que prega a palavra verdadeira, aquele que prega a Bíblia. Hoje, se você trouxer um pregador que ensina, que prega a palavra de Deus, muitas pessoas vão dizer, eu não vou ao culto hoje. Mas traz um revelador, traz o João da revelação, você vai ver que a igreja vai encher, porque as pessoas querem isso. Só que a igreja verdadeira de Deus está alicerçada na palavra de Deus. Ou seja, se você não tem tempo para a palavra de Deus, não espere Deus falar com você através de profecia, porque a maior profecia, a maior revelação ainda continua sendo a palavra de Deus. E a quarta característica é que eles são imitadores. É o que Paulo diz, eles aparentam ser apóstolos de Cristo, mas não são. Jesus também diz, eles aparentam ser ovelhas, mas são lobos devoradores. E como que eu conheço? Primeiro, é o discernimento do Espírito, é um dom espiritual, que é para nós sabermos quem está usando aquela pessoa, quem está usando o profeta, qual é o Espírito que está usando o profeta. É o Espírito de Deus? É o Espírito do homem mesmo? Ou é o Espírito de Satanás? E o segundo ponto, e não menos importante, é a leitura da Bíblia. As pessoas não estão lendo mais a Bíblia. Muitas pessoas, como eu disse, estão deixando de participar da escola dominical, de culto de ensino, de palavra, de culto de doutrina, para ir atrás de revelador, de revelação. Meu irmão, nós precisamos cuidar muito com isso, porque o falso profeta, o próprio Jesus disse que se os dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Então, se nós não tivermos conhecimento bíblico, se nós não conhecemos a Deus através da Bíblia, como que nós vamos discernir esses falsos profetas?
Por isso eu alerto você, meu amigo, meu irmão pastor, você que é líder de uma igreja, incentive as pessoas a lerem a Bíblia. Inicie escola bíblica dominical. Hoje nós temos várias editoras que fazem as revistinhas da escola dominical. Ah, mas não tem muitas pessoas para participar. Sendo 2, 3, 4, 5. Faça a escola bíblica dominical, porque a nossa parte nós temos que fazer. Amanhã depois haverá o julgamento e Deus não vai nos julgar porque nós deixamos de fazer. Deus vai julgar aquelas pessoas que tiveram a oportunidade de participar e não participaram. Muitos vão perder sua salvação não é por não participar da escola dominical, é porque desprezaram a palavra de Deus e possivelmente foram enganados pelos falsos profetas. E também a você, meu irmão, comece a ler mais a Bíblia. Estamos iniciando um novo ano, faça um propósito de ler a Bíblia inteira num ano, ou até mesmo comece a prática da leitura da Bíblia. Leia 10 minutos pela manhã, leia 10 minutos no final da tarde ou à noite antes de dormir, e aí você vai ver que o Espírito Santo vai operar mais na tua vida, você vai ter mais comunhão com Deus através da leitura da Bíblia e através da oração. Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe. Também temos aqui no canal a playlist Desmascarando os Falsos Profetas. Entra lá para você ver, nós estamos falando de uma forma minuciosa a respeito desse tema. Que Deus vos abençoe.